Take 3. Take 3. Bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um Old Nerd Quase. Quase o costume, quase chama o Café com Gibi de Volta dos Mortos. Uhum. Estamos aqui, eu, Giovanni Benedito, o Old Boy, junto com o Luciano Chaba, para falar É isso aí, pessoal. Voltamos a uma série que a gente começou lá no podcast antigo e voltamos hoje aqui, que é o Encontros Marvel DC, DC Marvel. Marvel DC, DC Marvel, isso aí. Batman e Justiceiro. Teve duas minis aí, dois quadrinhos, né? Desses encontros na década de 90. E vamos falar um pouco hoje sobre esses dois quadrinhos aí, né, Chapa? É isso aí. Os dois quadrinhos provavelmente os dois personagens mais assim, clássicos e violentos, né, de cada editora, assim, né, entre aspas, né, claro que tem personagens mais violentos, mas os mais famosos e clássicos eu acho que é esses dois, Justiceiro e o Homem-Morcego. Mas não sei se os mais violentos, né, mas os que têm aí implicações hoje em dia também, né, sociopolíticas, assim, digamos. Não, eu comentei como os mais violentos e os mais famosos justamente por isso, né? Porque a crítica na violência gratuita deles hoje em dia está mais em pauta, né? E é os mais conhecidos, não vai falar de, sei lá, de Falcão, aquele Falcão Noturno, ou do próprio, na DC, o próprio Azrael, também era um personagem mais violento, mas não é tão mainstream assim. Eu não falava Azrael antes. Eu falava Azrael. Ah, tu falava Azrael, eu falava Azrael. Mas eu acho que é que nem o não, só comentei agora um pouco dele aí na primeira mini, não é o Batman, né? É o Batman durante a queda do morcego. Sim. Não, mas eu só queria falar, eu falei um mas no sentido de recadinhos. Vamos fazer um mini bloco de recadinhos, né? Sempre tem alguma coisa para falar. Hoje eu tô usando a Old Nerd clássica, ó. Se você percebeu. Tá, só que tem invertido a minha tela. Não, mas para mim tá certo aqui na gravação. Fica certo? Ah, beleza. Aí, quando sair os episódios, provavelmente vamos ter algumas coisinhas para divulgar com mais frequência. Vamos divulgar as camisetas. O Giovanni tá usando uma camiseta aí de autoria. Aí. O Homem Sem Medo. Homenageando aí a volta da série aí com a série. Eu fiz uma essa aqui. Tem um monte de gente criticando a série. Como é que é? Fiz uma essa aqui baseada numa capa aí de um. Esqueci o nome do autor, cara. Que eu achei muito tri a capa. E me baseei na capa para fazer no meu estilo aqui, né? Meio cartunesco. Mas Sim. é esse que é o jabá, o de Nerd está com uma loja. Vai vir com os produtinhos aí, canecas e camisetas de alta qualidade e produtos autorais, é essa a palavra? É isso? Produtos, desenhos autorais, mas também sob pedido especial. E se entrar na DM ali no sob encomenda. Exatamente, sob encomenda. Lá atrás do Old Boy tem uma outra ilustração dele que também vai virar camiseta também. Do Besouro. Muito Quem não conhece aí, tem um filme aí de uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, do Besouro. E ali uma charge. 130 anos do Besouro. Vamos ver se aparece. Aí, ó, 130 anos do Besouro Mangaka. E aqui tem uma. E ali. Que eu fiz pro Chaba, o Chaba nunca veio pegar o print dele aqui. Ainda não busquei meu print ainda. Não busquei meu print ainda. Porque a gente mora longe, né? A logística. Mora longe, a logística é meio complicada. Não funciona. Mas era isso? Vamos pro episódio? Era isso, não. Acho que dá pra gente pegar e falar aí, de repente, no futuro aí vai ter as camisetas, as canecas. E daí dá para fazer um kit, vamos falar sobre isso, Chapa. Caneca,
camiseta, caneca e o print exclusivo. Ou quase exclusivo. Aí, né? ó. Porque as minhas ilustrações sempre são limitadas. Daí a gente manda o print. Muito limitadas. Aí, ó. Um kitzinho de... É um print só, 2, né? Raras as que eu Sim, sim. 5. Bem exclusivo. E é uma boa ideia, gostei. Fazer o kitzinho aí já economiza no frete e já ganha um brindezinho extra. Pede a camisa, a caneca e ganha o print da ilustração, né? Mas aí tem que ser a mesma ilustração. Sim, a gente faz o combo da ilustração, né? Camiseta, o print e a caneca. Mas até o episódio que é lançado aí vai ter mais informações, né? Principalmente no Sim, Instagram. sim, vai ter mais umas... Vamos fazer um post também quando a gente começa... para relançar ali no site também. A gente bota uns links. E como eu falei, eu tô com a logo clássica. Não, peraí, eu só comentar que eu tô com a logo clássica para lembrar que nosso site está entrando numa reestruturação aí de identidade visual. Vamos chegar com a logo nova aí, vermelha e preta, para comemorar os 10 anos, não, 10 anos de resistência. Vamos falar agora do primeiro encontro Marvel, primeiro encontro do Justiceiro e Batman. Primeiro encontro do Justiceiro e Batman. Lagos de Fogo, né? Lagos de Fogo. Foi lançado em 94, talvez, 95, aqui no Brasil. Formato não, acho que não. Não, acho que aqui no Brasil acho que foi 94. 94, eu acho, porque 93... Acho que mais pra frente, talvez. Não sei. Não Será? me lembro agora se 94, porque aqui nesse encontro aqui é o Azrael que tá como Batman, né? Naquela fase ali que ele ficou como Batman no lugar do Bruce Wayne, porque o Bruce Wayne tinha quebrado a coluna, né? Que o Bane tinha quebrado a coluna. Na saga do Queda do Morcego, né? Isso. Não sei, Chabo, quer falar alguns apontamentos? Não, eu queria fazer só uma recapitulação antes de começar mesmo, né? Falando que nesse quadrinho, tu comentou, né? Uma mini não é uma mini, porque elas são dois quadrinhos separados, a gente vai entrar melhor nas histórias depois, mas são dois quadrinhos separados, mas eles praticamente são continuação um do outro, né? Segue uma sequência. Inclusive, na primeira edição, eu não sei se na americana, mas no Brasil provavelmente teve na americana, óbvio também. Na primeira Lagos de Fogo, tem uma homenagem ali ao Rosandru, na primeira página, e na última página do segundo encontro, a homenagem volta a aparecer pro Rosandru, porque, primeiro que o Rosandru é um dos criadores ali do Justiceiro, e também desenhou algum tempo também Batman, mas a homenagem tá ali pelo Justiceiro e pelos desenhos do Batman, mas principalmente porque ele foi um dos quadrinistas escolhido para fazer o primeiro encontro que a gente já gravou, tá lá no site também, que é o primeiro encontro do Super-Homem e Homem-Aranha. Ele é o desenhista escolhido para esse primeiro encontro, justamente porque ele é um cara que teve ali na Marvel, teve na DC, já tinha desenhado o Homem-Aranha, já tinha desenhado o Super-Homem, e fizeram essa homenagem porque no ano anterior, ou 2 anos anteriores, eu não lembro muito bem agora, ele tinha falecido, né? Então, quando fizeram os encontros, não é ele desenhando, que seria uma homenagem mais pontual, né? Ele fazendo os dois personagens, o que ele criou e o que ele já tinha desenhado, mas infelizmente, quando fizeram, ele já tinha falecido, aí escolheram outros artistas para fazer, mas ficou lá a homenagem na primeira edição, na primeira página da primeira edição e na última página da segunda edição. É isso que eu queria só contextualizar. E quem quiser ver esse episódio que a gente gravou lá de Super-Homem versus Homem-Aranha, que é o primeiro encontro Marvel DC lá de 75,
Tá lá no feed do Café com Gibi, né? Vamos aí falar dessa primeira edição aí, que é a que a gente vai falar menos, eu acho. Eu nem dividi Sim, a provavelmente. imagem dela. Quer falar Também aí? não. Eu vou falar bem rapidinho. Foi roteirizada pelo Denis O'Neill, né? Um baita Denis nome O'Neill. aí dos quadrinhos, né? Pra Sim, quem não sim. se lembra, mas quem que é mesmo é o cara que escrevia aquela fase que a gente sempre fala, quem lembra, porque é muito importante, do Arqueiro Verde e o Lanterna Verde, lá com Neil Adams, né, na década de 70, Sim. que é um dos Fizeram uma marcos dupla. que criou a era de bronze dos quadrinhos, né, junto com a morte de Gwen Stacy. Essa série também foi uma das que foi assim, que é dita como separadora de eras, né? Sim. Na Marvel E foi que a se... morte da Gwen e na DC foi essa série do Arqueiro Verde e Lanterna Verde, né, dele. E uma baita de uma época, né? É assim, ele também trabalhou com Batman, já não é a primeira vez, já vem de uma longa história com Batman também. Tá. E quem desenha, voltando, take 3. E quem desenha é eu acho que eu tô sem gibi aqui agora, é o Barry Kitson, eu acho, o nome dele. É Barry Kitson e tinha um outro. Que daí eu Eram achei dois na lista, desenhistas, mas mas, não guardei não. mas ele desenhou Esse mais, Barry Barry Kitson. Eu não lembro muito bem. eu não conheço, não me lembro dele muito, assim, que eu dei uma pesquisada aqui, que ele desenhou o Batman na década de 90, ele desenhou, né? Devia ser um dos desenhistas de alguma das Batman, talvez, nessa época. Mas eu não fui tão a fundo nele, não conheço muito. Mas, entrando no quadrinho agora mesmo, já falar, Chabe, já vou dar a minha rapidinho aqui para a gente poder falar mais do outro, que eu acho mais interessante. O Sim. fio da história é que o Retalho vai para Gotham tentar ser um dos chefões do crime de Gotham, como assim já é da mitologia de Gotham, que sempre tem chefões da máfia e tal. O Retalho vai para lá E aí ele se envolve num esquema de venda de um novo combustível lá que se inflama quando tem contato com a água, né? Isso. E ele tem aquele plano clássico ali do vilão de vamos botar fogo no reservatório de Gotham para se acontecer, para a gente fazer uma extorsão com a prefeitura. Foi uma coisa assim, né? Eu já li faz um tempinho, também não me lembro tanto. Era mais ou menos isso. E lembrando que o Retalho é o personagem, é o antagonista do Justiceiro, porém nessa história que, na minha visão, é mais fraquinha, que tanto é que nem é o próprio Bruce Wayne, é que o vilão ali, para representar o Batman, já que tá em Gotham, né? Que eu encontrei em Gotham, é um personagem qualquer, não é um super vilão, não é ou um vilão sem poder, mais clássico, estilo, sei lá, Pinguim, ou alguma coisa assim, não, é só um empresário comum, assim, que tu encontraria no nosso mundo, assim, que é o cara que quer fazer um plano. É um empresário corrupto que tu encontra. Tá a regra do empresário no dia a dia é isso aí. Tanto é que eu nem lembro o nome do personagem também, meio. Não. Cara, eu me lembro só assim. Eu não gostei da história, eu acho a história muito fraca, assim. Até muito fraca. O Denis O'Neill, achei que ia ser uma coisa mais forte. Sim. E a arte também, a arte eu não consegui gostar dessa edição. Depois eu até procurei os desenhos do Barry Kitson em outras fases mais recentes, eu até gostei mais do desenho do cara, mas eu acho que essa época aí pegou bem aquela meados da década de 90, que todo mundo tentava fazer um troço meio image comics. E daí eu me lembrei que talvez esse cara desenhasse algumas coisas do Azrael ali.
Sim. Porque aquele estilo de desenho ali me lembrou muito daquela fase ali da queda do morcego. Então talvez ele fosse um dos desenhistas mesmo daquela fase ali. Eu acho que ele é um dos criadores do Azrael. Ele criou o Azrael esse, né, que substitui o Batman. Deve ter criado também o Azrael, que era o pai dele, alguma coisa assim. Mas, assim, a arte não me incomodou, vou dizer pra você, a arte não me incomodou porque me relembrou, como tu falou, a década de 90, os personagens não tem uma característica que nem os outros autores que deixam um personagem mais característico, né? Ah, sei lá, tem desenhista que faz todos os personagens com queixo quadrado, ou mais forma, tem um meio genérico. Mas o que me incomodou nessa história foi essa simplicidade da história, né? A narração, isso eu achei legal, a narração em off dos dois personagens, né? Tanto do Batman quanto do Justiceiro, achei legal. Mas é uma história, um encontro meio. Não teve sei lá, se socando, não teve aquela. Vamos um plano, foi meio tipo, se encontraram, se despediram. Tanto é que, não sei se tu lembra. Teve uma lutinha ali, mas. Sim, né, mas tem uma lutinha, mas não é uma coisa de. Tipo assim, ó, o Azrael, o Batman quer prender o Justiceiro e deu. Não é uma disputa de ego, ou tu tá errado, eu tô certo, não é só mais assim, eu vou te prender e deu. Mas o que me incomoda, que eu me lembro dessa história, posso ter enganado, mas acho que tô bem lembrado, é que ela não teve um final. Eu lembro que aparece o Coringa no final das páginas, eles lutam e daí o Coringa já é o ganho da próxima, né? Isso, aí entrando na segundo encontro é isso. Mas eu lembro que, tipo, o Coringa, quem não esperava, né, no caso, não esperava o segundo encontro, aparece o Coringa, não dá um desfecho, o Coringa faz aquela piada básica ali com o retalho, que eles se encontram, o Batman e o Justiceiro saem no soco, ninguém vence ninguém, porque meio que se separam, não lembro se, acho que o Justiceiro explode uma granada, parece, e meio que fica por isso. Coloca uma granada na cara do Batman ali, meio de gás, alguma coisa assim. Eu lembro que é uma coisa assim. E eu lembro que não tem um final, não tem uma. Vamos se encontrar. Não tem um desfecho pro retalho, não tem um desfecho pro Justiceiro, não tem um desfecho pro Batman. Então ficou meio assim. O troço é que. Mexi na câmera aqui pra ver que tá travando essa minha câmera. Daí. Travando pra caralho. É bem um troço assim, ó. Joga a bomba ali e tal. E daí eu me lembro que o Azrael fica chorando ali em cima do telhado lá, né? Eu falhei, não sei o que. Chorando não. Tá, lembrei agora, lembrei ele. Ali eu dei uma relida um tempo atrás, essa aí deu. Na época, na década de 90, eu não me importava tanto com o Azrael. Achava até legal. E hoje se importa? Agora, eu tipo assim, não me incomodava, né? Eu até gostava de algumas coisas. Hoje em dia eu acho, que personagem chato. Tipo, que erro que esse eu não li nada. Eu não li nada atual dele, né? Mas assim, pegando coisas, sabe quando tu zapeia assim e vai lendo Azrael era assim, Azrael, cara, é um personagem meio aqueles fanático religioso, assim, que quando o cara era pequeno, mais jovem, né, mas não prestava tanta atenção, mas hoje em dia, fica muito esquizofrênico o personagem. Tipo, os caras fizeram, tipo, ali quando ele tá enlouquecendo, são Judas, não sei o quê. É tipo, tu pensa assim, pegou um bolsonarista médio e botou de baixo. É, isso aí, bem isso aí. Não entende a crítica, aí... Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Pô, o cara é um pé no saco. E ele tinha essa pegada de caminho santo, né? Porque a justiça é algo santificado, ele fazia, era meio... Agora que tu lembrou, agora puxou essa memória ruim. Mas era isso, é uma historiazinha bem... O cara é um evangélico da Universal de... Como é que é o nome? Da Igreja Universal. O cara era tipo... Do Reino de Deus, dos últimos dias. Isso. É o Malafaia. Putz, eu nunca mais vou ler um texto agora do Azrael sem imaginar ele desafinando quando fala São Dumas. Toda vez que ele fala São Dumas, eu vou imaginar ele desafinando agora. Sempre.
Tá, mas aí vamos pra segunda edição aí, Chaba, que daí essa segunda aí sim é uma Essa, historinha daquelas década de 90 mesmo, mas bem escrita, bem desenhada. Eu adoro essa historinha. Que é o Batman e o e ela já Justiceiro começa. Cavaleiros Mortíferos, né? Exatamente. Até temos a imagem aqui. Traga imagens. Aí, ó. Aí, Cavaleiros Mortíferos. Daí quem escreve essa é o Chuck Dixon, que escreveu muita Sim. coisa também, mas dá pra gente fazer uma bio dele uma hora dessas. Mas nessa época ele era um dos caras que escrevia mesmo, era um dos principais escritores do Batman, né? Sim, ele estava nativa na época, o cara sabe que ele estava desenhando, escrevendo na época. Na Queda do Morcego e tal, era um dos principais escritores. Inclusive, acho que foi dele as melhores ideias da Queda do Morcego, né? O problema foi que aquela série também teve muitas mãos, assim, passou por muitas mãos, porque era Batman na época tinha 3 ou 4 revistas mensal também. Daí eles meio que se juntaram para contar a história inteira, mas cada um cuidava, né? E é dele a história. Ele é o criador do Bane, né? Que depois virou um pastiche. O Bane. Quando ele surgiu, ele era um personagem bem legal, né? Ele era. E ele que é o escritor daquela origem do Bane, é ele que escreveu, se eu não me engano. Só comentar que tu falou que ele é o criador do Bane, mas ele criou o Bane e aquele grupo que seguia o Bane, que tinha o cara que jogava as adagas e era meio ágil, tinha outro que controlava, era da tecnologia, e eu achava muito interessante aquele grupo ali que são, sei lá, como se fossem mercenários com o ideal que era que seguia o Bane, e a origem do Bane também é muito, muito interessante, acho ele bem legal. Depois o Bane virou, como tu falou, né, um bucho de canhão. Pra mim, o Bane que diga que ser o personagem sempre principal da Queda do Morcego, né? Depois ele meio que foi deixado de lado, e daí o meio principal troço era o Azrael, né? Meio que o Azrael enlouqueceu, o Batman tinha que voltar e tal. Mas o Bane era bem uma contra... Era o anti-Batman, né? Ele era o contrário do Batman. Ele era muito interessante. O contrário no sentido... Não, ele falou que ele é um anti-Batman no sentido de ideal, né? Porque ele era um cara que treinava pra caramba, que nem o Batman, era estrategista, era inteligente, só tinha os ideais diferentes, né? Tanto é que eu acho muito boa essa fase que eu comecei comentando, que não é assim, vamos vencer o Batman porque eu me preparei, assim, não. Eles foram cansando o Batman, deixando o Batman exausto, porque sabia que o Batman era bem treinado, foi corrompendo também a mentalidade do Batman, foi todo arquitetando, né, um projeto até chegar naquela capa clássica do Bane quebrando a coluna do Batman. Tá, mas isso é o Chuck Dixon, daí quem desenha é o Romitinha, né? Que é um dos meus favoritos, desenhistas favoritos. Sim, é o que eu te falei do desenhista que tem a sua característica, que tu toca o olho e tu vê, não, é o Romita, o queixinho quadrado, então, e cria uma característica boa pra arte dele. Pra mim, é o melhor desenhista do Justiceiro é ele, né? O meu eu gosto do Justiceiro dele. Quando eu penso Justiceiro, é o Justiceiro dele, que é bem baseado no João Bertrand, é meio baseado nele, né? Narigão de boxeador. Sim, e tal, parrudo, eu gosto também bastante dele. E quem arte finaliza é o Klaus Jansson, né? Que daí o Klaus também Jansson, gosto. Também... o Klaus Jansson trouxe também o parceiro do Frank Miller lá da década de 80, né? Ele fez todo o run do Frank Miller junto, arte finalizando com o Demolidor. Depois, um pouco mais para frente, ele, além de arte finalizar, ele coloria, e lá pelas tantas ele começou a desenhar também. O Frank Miller largou os desenhos para ele, né? Mais no final do run do Frank Miller com o Demolidor. E ele é o arte finalista de nada mais nada menos que o Cavaleiro das Trevas, né? Sim. O Frank Miller também. Né? O cara é muito foda, assim, eu adoro a arte final dele, assim, eu adoro as artes dele também. É um que eu sempre me lembro, quando falo em arte finalista, eu lembro dele, assim.
Meio referência de arte O interessante para essa história aí, em relação aos autores, né? Não sei se. Acredito que para ti também, porque a gente conviveu junto essa fase, década de 90, indo em sebo, que é os artistas que trabalham nessa edição, nesse encontro, são os artistas que a gente via direto, né? Que a gente falou, Cavaleiro das Trevas, no próprio Demolidor, a Queda do Morcego, o Romita, a família Romita, a gente acompanha muito eles em vários heróis. Tu mesmo comentou que é o teu desenhista favorito do Justiceiro, e é o Justiceiro usado na série do Demolidor hoje. Tem essa característica pesada, que não falou de boxeador, bruto, que é, quando você botar as telas aqui vai aparecer, que é o como ele foi desenhado, né? Mais agressivo. Coisa que a gente já vendo. Enquanto a gente vou botar aqui a história em si, né? Sim. E daí a historinha é bem aquela ali, que na anterior acaba com o retalho meio ralado lá, fudido, e sendo resgatado pelo Coringa. E daí o Coringa vai tentar arquitetar que o retalho fique de chefão da máfia, né? E daí ele começa a fazer um plano com o retalho lá de fazer uma guerra de gangues, né? Das máfias lá contra uma das famílias poderosas lá, para ele. Na real, o Coringa tem a ideia de não é fortalecer o retalho, né? Na real, o Coringa quer tomar para ele o poder, né? Ele tá usando o retalho como... ele começa a enfraquecer alguns outros chefes, né? Das famílias que comandam Gotham ali, e usando o retalho como bode expiatório, né? Para futuramente ele tomar a posse, né, dos negócios em Gotham. E esse encontro, né, tá falando em Gotham, porque assim, o primeiro encontro foi em Gotham e esse segundo encontro é em Gotham, né? Que é que tá, só comentando a história, no começo ali, o Justiceiro fala, né, o retalho não voltou para Nova York, ele tá em Gotham de novo, e eu acho legal que é o seguinte, o Justiceiro não gosta de Gotham, acha Gotham asquerosa. Da minha loucura, ele fala lá uma hora, né? Sim, a minha loucura eu entendo, né? Eu não entendo a loucura da cidade. Né? E daí o fio corre mais ou menos esse, né? O Justiceiro vai tentando achar o retalho no meio do submundo de Gotham, e o Batman tá meio que vigilando as ações dele e as ações desse novo criminoso, que é o retalho, no caso que o Batman não sabe, né? Quem é que tá fazendo essas coisas, por que está agindo, quem é que está movimentando esse esquema do submundo de Gotham, né? Aí eu escolhi umas imagens aí, só para mostrar aí quando o Justiceiro, mais no final da história, já tá na hora, o Batman ficou pegando o retalho lá e dá um couro no retalho, facilmente. Não, eu acho que eu peguei, eu não sei se eu salvei essa imagem, porque, deixa eu ver aqui, não salvei, mas agora tu falou do retalho. Esse Batman, né, ele tá no sentido de preparado, tá confiante pra caramba, e bruto, né, porque ele pega o retalho, na cena que ele cai no chão e tal, ele toma um tiro do retalho, quando o retalho chega perto, ele levanta numa velocidade, pega o retalho pelo pescoço, levanta assim a uns 30, 40 centímetros do chão, soca a contra a parede, um Batman, voltou com tudo mesmo. Eu acho e aqui essa cena que muito do Chuck Dixon, né, que tava escrevendo o Batman, e o Batman tava nesse retorno dele, né, depois de ficar de cadeira de roda por 1 ano. E daí o Batman tá super, assim, tá com tudo mesmo, né? E até aí nessa luta final aqui contra o Justiceiro, ele demonstra isso, embora os caras deram um joguinho, assim, né? O Justiceiro tinha sido baleado nos 2 ombros, assim, meio de raspão, né? Então também eles usaram, talvez não é falado na história, mas eles usaram meio como desculpa pros Marvete poder falar assim, na hora da discussão, olha aí, o Batman quebrou o Justiceiro muito fácil. Exato, mas ele tava baleado, né? Tem alguma desculpa, assim. Mas, tipo, volta eu aí, quero aí.
Que é Deixa eu quando ver. o Justiceiro vai dar cabo do Coringa ali com a arma, né? Aqui. E o Batman chega na hora ali que mostra bem, assim, a diferença essencial dos dois heróis aí, né? Que lá no início tu falou, Sim, ó. que eles são bem violentos e tal. Mas a essência deles é essa, né? Enquanto o Justiceiro tá ali disposto a acabar com o Coringa de uma vez só, né? Chega o Batman aí pra falar que não, né? Tá? Que aqui tu não vai fazer isso. Tá? Agora, Mostra a deixa eu só diferença fazer essencial dos dois personagens. deixa eu só fazer um contraponto assim com esse quadrinho especificamente e algumas coisas da mídia, da televisão, que, ó, por exemplo, esse Justiceiro, ele tem um discurso pro Batman muito parecido com o John Bertal faz com o Demolidor lá. Enquanto você bate, quantas vezes você vai bater, eles vão se levantar e vão voltar. Na série, né? Isso, da série. E aí ele fala do Coringa. Quantas vezes você já aprendeu esse maluco? E outra coisa, a gente tava falando que o Dixon criou o BN, lembrando que o BN teve no cinema já na trilogia do Cavaleiro das Trevas, né? E tem uma cena aqui, mas tá lá. Essa cena aqui, ó, que tu salvou, do Batman assistindo lá embaixo, eles fazendo se preparando para entrar num tiroteio, lembra muito a cena do Batman, não sei se tu lembra, do Begins, quando o Batman salta no estacionamento, que ele tá em cima de uma das plataformas, os carros estão andando lá embaixo, e aí ele pega e se joga e cai, e aqui não tá na sequência, né, mas na sequência aqui ele joga umas granadas, explode, aí nisso ele já cai em cima já e começa o quebra-pau. Acho muito interessante essa... Eu salvei essa imagem aí porque eu lembrei um pouco, meio John Romita talvez estivesse fazendo uma homenagem um pouco ao Neil Adams ali. Se tu voltar Chaba, onde tu tava. Aqui. Ali bota lá no Batman, lá em cima, lá. Que é um Batman, aí, ó. Isso daí eu acho nas edições, se eu não me engano, né? Posso estar enganado. Se eu estiver enganado, comentem. Mas eu acho que era a fase do Neil Adams, do Adams, que tinha muito essa coisa de usar o Batman na sombra, revelando só o símbolo, ele bem orelhudo, o amarelo, usando essa técnica aqui de luz e sombra, né, em todo o personagem, né? E eu adoro. Sim. Daí a gente vê o domínio também que o Romita tem, né? Porque às vezes a gente fala no Romitinha e a gente lembra logo naquelas lá que eu salvei, que é as mais clássicas, né? Que é a luta do Batman e do Justiceiro na chuva. Aqui, ó. Que é essa aqui... Opa, perdi. Essa aqui, ó. Começa aqui. Começa aí. E aí vou... Só comentando, né, que eu falei aquela hora que ele tava preparado, porque aqui ele fala, né? Deixei você me dar um soco, que é esse soco aqui, porque de repente você acha que eu merecia, né? Que essa luta começa aqui, que os braços cortados, que ele tomou os tiros, que ele tava comentando aqui recém. E aí ele falou, eu disse apenas um. Aí que começa o... Parando um pouco ali, muito fácil. Mas olha essa imagem aqui, cara. Tu consegue ver todo o movimento de soco e o peso do soco do Justiceiro, né? Essa imagem é o que é muito toda a força que ele tá botando ali, o movimento, a velocidade e o Batman aparando. Usando o corpo como peso. E o Batman aparando como se fosse um golpe de criança, assim, né? Com a palma da mão. Mas eu, assim, sim. ó, eu acho impressionante. E ao mesmo tempo, não sei se tu percebe. A técnica apesar que o Romita usa dos personagens na chuva, não tem ninguém que desenhe personagem na chuva melhor que o Romita. Tipo, o troço. Então, é isso que eu ia te comentar. Tu tá falando de movimento da cena, né? E aí tu falou que ele apara o soco como se fosse um soco de criança, e tem todo o movimento. Tu vê ele, o Justiceiro inclinando o corpo sobre o Batman, ao mesmo tempo que a chuva tá caindo numa direção e ela respinga, né? Dá os respingos. E se tu olhar pro Batman, tu vai perceber que ele tá levemente inclinado para trás, como se tivesse dado um passo para trás. Então, toda essa composição, assim, mostra que existe um movimento na cena, por mais que seja estática. Sim, é. Não, muito foda. O Romita na chuva é o melhor desenhista, talvez, da história. Eu não me lembro de ninguém que desenhe na chuva, personagem na chuva tão bem quanto ele.
E eu quero só fazer também aqui, né, que são 3 páginas que são aquelas páginas que tu tem que botar de lado o gibi, né, vira o gibi como se fosse um mini pôster, que é a primeira aparição de cada dos personagens nessa história, que é a primeira aparição do Justiceiro, né, porque tem ele só narrando, aí tu vê ele grandão com esse jogo de luz e sombra que o Old Boy acabou de comentar, e é um tiroteio, até o Gordo comenta que para deixar o pessoal se acabar lá atrás, para depois invadir. A cena seguinte é quando o Batman aparece, eu acho muito massa. Essa imagem aqui eu queria ela toda, sabe, sem corte, assim, mais... sem esses quadrados, eu queria ela imensa. E a outra cena é justamente quando completou, né, com a capa toda ela, mas ela é bonita. E essa aqui é a primeira vez que o Batman, Bruce Wayne, encontra de fato o Frank, que não é conversinha, não é que nem na primeira edição. Eu acho muito triste, é o Batman com os 2 pés na cabeça do Justiceiro. Já entrou. E aí, não sei se tu... na cabeça do Justiceiro. Exatamente. E tu falou de peso da cena, né? Não peso no sentido de movimento e tudo. É uma cena que parece... Lembra do filme do Jean-Claude Van Damme, Hell? Que tem uma cena na chuva, que eles lutam, parece que eles estão cansados. Essa luta me lembra isso, que tem a sequência depois, né? Mais longa, eu não tinha todos os prints. E lembra muito isso aí, uma cena muito pesada deles se socando. Não, muito legal, né? E, assim, o legal o comentário que o Justiceiro faz no meio, assim, para mostrar bem a diferença, né? Que o Justiceiro tá tomando um couro aí nessa primeira. O Justiceiro toma só o couro do Batman, na realidade. Mostra. E ele comenta assim, ó, mas tem alguma coisa diferente com esse cara, ele tá mais refinado, né? Antes ele era só um brutamontes, e agora ele tá usando... Pra, tipo, demonstrar a diferença do que era o Azrael e o Batman Bruce Wayne, né? Bruce Wayne. Tipo, sim. Ele percebeu lutando contra ele que, opa, tem uma coisa diferente, esse cara é mais foda que o outro. Eu lendo porque essa aqui eu reli novamente, né? Porque vale a pena, então fica a dica. E aí eu lendo, eu fiquei sempre pensando assim, ó, se eles tivessem dado mais algumas páginas para aquela edição anterior, como ele comentou, né, o cara era mais brutamonte e não era tão técnico, né, que é o que dá para entender, mostra que se o Justiceiro e eles tivessem mais tempo de enfrentamento, provavelmente o Justiceiro ia assolar o Azrael, né, porque aqui ele já falou, o cara trocou de máscara, trocou de personalidade, tá mais refinado, tá mais... Né, o combate mais técnico, inclusive o Justiceiro é jogado contra, apanhou, né, é jogado no meio da explosão lá, do fogo, e quase morre. Sim. Só um comentário que é uma coisa também que eu achei interessante, que não se entrou, quer dizer, a história é dos 2, mas trouxe também os ajudantes, né? A gente não comentou? Trouxe trouxe o Micro e trouxe o Microchip e trouxe o Robin, né? Que eles estão numa disputa de inteligência virtual, a gente não tem nenhum print aqui, mas eles têm essa disputa de, né, entrando no sistema e um atrás do outro, e o Robin ganha nessa... Os dois eu tenho um sobrinho que é hacker, ele sabe fazer uma conta no Facebook. Foi uma criação também do Chuck Dixon, acho. Não tenho certeza agora. Posso estar falando merda. Agora que eu falei. O quê? Agora que eu falei, percebi a besteira. Eu acho que o Microchip foi criação do Chuck Dixon também. Mas agora que eu falei, não tenho certeza se é ou não. Tô na dúvida. Mas eu acho que é. Fica pro pessoal comentar aí. Acho que ele foi um dos que criou muitos personagens coadjuvantes do Justiceiro ali. O Chuck Dixon escreveu aquela comecinho da década de 90, ou final da década de 80, o Chuck Dixon foi roteirista do Justiceiro também. Um tempo. É bem elogiada a fase. Que eu acho que é bem aquela fase que a gente lê nas Super Aventuras Marvel ali do Justiceiro. Provavelmente.
Não era tão Porque é por, super-heróica a fase do Chuck a, Dixon do Justiceiro, mas sempre tinha essa pegada do de ir Justiceiro. atrás de um mafioso, de ir atrás de um assassino e tal. E aí foi onde Mas ele sabe, introduziu bastante personagem coadjuvante que ficaram na mitologia do personagem. mas é que tá, a gente acompanhava o Homem-Aranha, o Demolidor, né? Vamos da Marvel. Homem-Aranha, Demolidor, Capitão América, apesar de ser um soldado, ele tinha muitas aventuras ali com aquela Sociedade da Serpente e as próprias histórias com os Vingadores, e era muito super-heróica, e eu gostava dessa fase porque ela, entre aspas, né, pé no chão, porque tinha sempre uma caçada a um traficante, tem uma, eu não lembro qual ano, deve ser 99 e 2000 ali, que deve ter sido naquelas edições da Marvel, lembra? Marvel 99, Marvel 2000, se eu não me engano, eu não vou, que é ele que ele tá caçando um traficante, ele até ameaça uns adolescentes e aí não deixa passar porque são só usuários, e no final um dos usuários é morto porque ele acaba se envolvendo ali num tiroteio por causa de drogas. Então eu acho bem legal essa fasezinha assim de trazer isso daí é no final da década de 90. Mas é que só comentando aqui, não por ser do Dixon, tô falando que por ser mais mundana as histórias, por ser mais mundanas, eu acho. Vai saber que não é o Dixon também, porque eu não sei se depois ele voltou pro ser ou não. Pode ter voltado, ou se não alguma coisa. Ou eu se não me engano eu tenho essas histórias. Porque eu lembro que essa final de 90, final de 90, início de 2000 aí, tinha majoritariamente essas histórias assim, né? De gangster, traficante, mafioso, o próprio rei do crime, o retalho e cabeça de martelo, esses personagens que, entre aspas, né, são de um clima mais mafioso. Os cachorros estão latindo. Então tá, eu acho que é isso aí, Luciano. Já nos estendemos hoje para falar das duas histórias. Sim. Nós falamos de 2 de vizinho hoje. Foi mais 2 de vizinho. Mas na edição vai ficar um pouquinho menor, eu acho. Se tiver edição. Sim. Que vai ter. Sim. cheio de erro. Mas é isso, falamos bastante até dos 2 gibizinhos. Não é do primeiro encontro, não é um gibi que se vale a pena, mas de repente vale só pela continuidade, né? Ler um para já. Isso, para ter ali, porque a segunda história, ela meio que tu já entende, o retalho foi pra Gotham e não voltou, tu entende ali o Coringa, mas só para ter um contexto melhor. Até porque eu vi primeiro os Cavaleiros Mortíferos do que depois eu fui ler lá no Bifo. Exatamente, daí, esse foi o nosso... Eu entendi que tinha rolado, né? Esse encontro, mas não tinha pego. Até eu acho na época foi mesmo que era o Azrael mesmo. Já na época a gente não dava bola pro Azrael. Já cagava pra ele, já. Então. Não, mas foi bem isso mesmo. A gente leu a primeira, segundo encontro. Eu tô satisfeito aí, então, Chaba, valeu por hoje. Acho que é isso. Já concluí. Tchau pra vocês.